Sabe aquelas batalhas que acontecem bem do nosso lado, mas que a gente nem percebe? A conversa de hoje é um mergulho fundo nessas lutas silenciosas, um sofrimento que muitas vezes passa totalmente despercebido. E o ponto de partida, o coração de toda essa discussão, é uma frase muito forte. Tem gente gritando em silêncio. Para pensar um pouquinho nessa imagem. É um grito que não se ouve com os ouvidos, né? Mas que ecoa, e ecoa fundo na dor escondida de muita gente. Então, como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender de onde vem esse grito silencioso, a gente precisa olhar para um paradoxo, uma contradição bem da nossa época, que é essa tal de era da desconexão. Um tempo em que a tecnologia e o nosso lado emocional parece que não andam mais juntos, sabe? Pois é, e aqui está a grande ironia do nosso tempo. De um lado, a gente tem uma tecnologia que nos conecta com o mundo inteiro, assim, num estalar de dedos. Mas, do outro lado, o que a gente vê? Um sentimento cada vez maior de individualismo, de frieza. Parece até que quanto mais conectado a gente está na tela, mais desconectado a gente fica de verdade, emocionalmente. E é justamente nesse cenário, nesse ambiente de desconexão, que surge o que a nossa fonte chama de o grito silencioso. Agora, vamos olhar mais de perto o impacto disso, um impacto que pode ser francamente devastador. E uma coisa que eu achei bem interessante é que a fonte meio que foge dos termos clínicos. Em vez disso, ela traz uma definição que é, nossa, muito humana. Ela chama a depressão de a doença da alma. Puxa, isso muda toda a perspectiva, não muda? Faz a gente entender que não é só uma tristeza, é uma dor que vai lá no fundo, que atinge a nossa essência mesmo. E as consequências dessa doença da alma, elas são brutais. Primeiro, ela isola. É como se construísse muros, sabe? Que vão afastando a pessoa de tudo e de todos. E no final das contas, no limite, a fonte fala sem meias palavras. Ela mata. É uma realidade dura, mas que a gente não pode de jeito nenhum ignorar. Bom, e aí fica aquela pergunta, né? Uma pergunta difícil. Se o sofrimento é tão grande, por que tanta gente continua gritando em silêncio? A resposta parece estar numa barreira. Uma barreira muito poderosa. O medo de ser julgado. É esse medo que acaba impedindo as pessoas de irem atrás da ajuda que tanto precisam. Exato. Essa é a pergunta-chave que a gente precisa tentar entender. Hoje em dia, com tanta ajuda por aí, por que as pessoas simplesmente não procuram? E a resposta, pelo menos segundo a nossa fonte, não é nada simples. Ela está lá no fundo, enraizada num medo, o medo que paralisa. E olha só como essa barreira vai sendo construída, é como se fosse tijolo por tijolo. Não é só um medinho não, é uma escalada. Tudo começa com aquele medo de ser julgado, aí esse medo vira medo de ser menosprezado, e no topo disso tudo vem o pavor de ser ridicularizado. Quando a gente junta tudo isso, o que se tem é um muro quase impossível de derrubar. Mas ok, depois de entender o tamanho do problema, a fonte não deixa a gente no escuro sem esperança. Muito pelo contrário, ela faz um convite, quase um chamado para a gente mudar nossa perspectiva, para a gente começar a olhar um pouco além do nosso próprio umbigo. E a mensagem principal é esta aqui. O primeiro passo é um desafio muito pessoal. É a tarefa de aprender a enxergar fora da nossa caixinha, sabe? Fora do nosso micromundo. Isso significa, na prática, treinar o nosso olhar, a nossa atenção, para a gente conseguir perceber de verdade quem está à nossa volta. E isso tudo leva a gente para uma das conclusões mais importantes de toda essa conversa. Uma frase que, olha, tinha que ecoar na cabeça de todo mundo. Depressão não é frescura. É um recado direto, sabe? Um soco no estômago do preconceito. É pra gente, de uma vez por todas, derrubar esse estigma e entender a seriedade do que é a doença da alma. E para fechar, a gente termina com uma pergunta. Mas não é uma pergunta para os outros, não. É para cada um de nós. Depois de tudo isso que a gente viu, a questão que fica é: a gente está mesmo olhando ao nosso redor? De verdade? Ou será que o barulho do nosso dia a dia, do nosso próprio mundo, está tão alto que a gente simplesmente não consegue mais ouvir esses gritos silenciosos? Fica aí a reflexão.